Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Conforme sabemos, a prova já está bem próxima. Eu espero ter ajudado vocês através desses vídeos, trabalhando os temas do edital. Eu espero realmente ter ajudado, contribuído para vocês no conhecimento, para fazer uma prova muito boa, né? Uma prova dirigida realmente conforme consta no edital. Muito bem, alguns alunos me pediram um tema da geometria analítica que eles afirmam que tem certeza que vai cair, que é o estudo da parábola. Então, conforme nós sabemos, a parábola pode ter boca voltada para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, enfim, para vários lugares, e a gente tem que estudar todas essas situações, né? São 4 situações se ela tiver o vértice dela no 0, 0, ou mais 4 situações se o ponto estiver fora do 0, 0, do ponto de encontro dos dois eixos. E a gente tem que saber escrever nessas 8 situações, né? É óbvio que existem outras situações que ela estaria inclinada, isso não vai cair, tá certo? Que seria bem mais difícil, envolveria trigonometria aí em cima disso, mas algumas faculdades ainda ensinam esses tipos de coisa nos cursos de geometria analítica, mas realmente o concurso da Petrobras não vai cobrar isso. Mas de qualquer forma, com certeza ela pode cobrar a parábola, porque faz parte do edital, tá certo? Então nós vamos estudar nessas mais diferentes situações nesse vídeo de agora, em face de que muitos alunos pediram com aquela certeza: não, professor, tenho certeza que vai cair. Então nós vamos trabalhar isso, tá? Obviamente também é importante você saber distância entre dois pontos, como é que calcula isso? Além dos temas que eu já falei aqui, né? Determinantes, como calcular o determinante de uma matriz 2×2 e 3×3, tá? Obviamente, determinante só pode ser calculado em matrizes quadradas, mas além de outros temas que eu falei aqui, você tem que saber, no caso de matrizes, quando que o produto é possível, né? Em que situações em que o produto de duas matrizes pode acontecer, além de que é matriz transposta, né, inversa. Olhando os vídeos você pode ver esse tipo de assunto, tá certo? Mas de qualquer forma você tem que saber algumas propriedades das matrizes também, além de sistemas, né, lineares, quando o sistema é possível, impossível, determinado, essas coisas. Bom pessoal, eu espero ter ajudado vocês nesses vídeos e nós vamos trabalhar agora neste vídeo o tema da geometria analítica, parábola. Então, vamos lá? Bom pessoal, aqui nós iniciamos então a aula 052 com o estudo dentro do campo da geometria analítica da parábola. Aqui eu fiz o cálculo da obtenção da equação da reta a partir do gráfico. Então, esse gráfico aqui é uma situação em que vai ser dada para você, tá? Ele vai te dar este gráfico aqui e você teria que calcular a equação da reta e descobrir qual dessas equações aqui. No caso, é essa aqui. A gente acaba descobrindo através desse ΔY, né, que variou de 4, sobre o próprio ΔX. Tudo bem? Então, a gente acaba descobrindo que isso vai dar 2, né? Que é 4 sobre 2, que é a mesma coisa que 2 sobre 1, que dá 2. Então, a gente descobre que a inclinação, ou seja, a tangente deste ângulo, ou ainda o coeficiente angular, ele vale 2. Então, a gente já sabe que esse número aqui é 2, tá certo? Onde ela corta o eixo vertical, que é no ponto -4, a gente tem que o ponto aqui é -4, a gente tem que esse é o valor de B. Então, B é igual a -4, tá certo? Então, realmente, esta aqui é a resposta para o gráfico. Obviamente, eu acabei falando também em vídeos anteriores que você pode calcular a equação da reta. Você tem um gráfico de uma reta. Você pode calcular a equação da reta colocando tudo 1 aqui na terceira coluna e calculando esse determinante. Essa é uma outra maneira. E aqui você coloca os dois pontos por onde passam a reta, tá certo? Então, quem são esses dois pontos? Nós temos que os pontos são, para x igual a 0, o y ele é -4. Então, este ponto aqui, este ponto B, ele não andou nada para a direita nem para a esquerda e só desceu, né? Ele só desceu 4 casas. Então, ele só desceu. Então, ele é o ponto 0, -4. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui o ponto 0, -4. Certo? E eu vou preciso de mais um ponto, que é esse ponto aqui.
ele andou 2 casas para a direita e nem subiu nem desceu. Se ele anda 2 casas para a direita, o x dele é 2. Se ele nem sobe nem desce, o y dele é 0. Se eu fizer esse determinante igual a 0, né? E você sabe o jeito de eu calcular o determinante, multiplicando sempre 3 números aí. Esse vezes esse vezes esse. Dá menos 4x. Aqui vai dar 0, já nem precisa fazer. Depois pegaria esse terceiro número aqui, né? E manteria o sinal. Aí eu desço mais uma casa, vindo de cima para baixo. Eu desço mais uma. Só que eu preciso pegar mais 2 números, né? Então é 2 vezes esse vezes esse vezes esse. Então fica 2y mais 2y. Então eu já tenho aí a diagonal principal sendo feita. Agora eu vou fazer esse vezes esse vezes esse. Não é isso? Então vai ficar quanto? Menos 8. Mas eu troco de sinal, mais 8. Agora eu vou fazer esse vezes esse, já deu 0. Nem precisa continuar. Seria esse vezes esse vezes esse vezes esse aqui e trocaria o sinal. Agora eu subo mais uma, eu obtenho o x. Esse vezes esse está dando 0 de novo também, né? Então, a equação é S igual a 0. Tá certo? Então, o que eu tenho aqui? Se eu passar esse 4x negativo para o outro lado e esse 8 para o outro lado, eu vou ter que 2y é igual a 4x, troquei o sinal do 4x, e menos 8, troquei o sinal do 8. Portanto, eu vou dividir todo mundo por 2, né? Aqui vai dar y, aqui vai dar 2x, e aqui vai dar menos 4. Portanto, y igual a 2x menos 4, ele pode ser calculado sem usarmos ΔY sobre ΔX, né? Sem usarmos que o A ele é igual a ΔY sobre ΔX. Não precisei usar isso, mas eu obtive a equação 2x menos 4, que é a letra B que a gente obteve lá atrás, no slide anterior, 2x menos 4. Então, como você pode perceber, você pode calcular a equação da reta pelo método que está descrito aqui neste slide, em que você calcula os valores de A e de B, onde B é onde corta o eixo vertical, e descobre a equação da reta. Mas também você pode fazer por esse método aqui, né? Coloca tudo 1 na última coluna, e você, se você tiver tempo, né? Faltam 15 minutos para acabar a prova, você pode tentar escrever por esse método para fazer uma espécie de conferência, não é isso? Bom, pessoal, então aqui também foi deixado esse exercício proposto, né? Como é que você calcula esse exercício? Você tem 2 pontos aqui, né? Você tem este ponto em que o x andou 2 casas para a direita e desceu 3. Então aqui eu ponho tudo 1. Ele andou 2 casas para a direita e desceu 3. Tá certo? Bem como esse ponto aqui, ele andou 1 casa para a esquerda, o x dele é menos 1, e subiu 3. Então, se eu calcular esse determinante igual a 0, e você sabe fazer isso, você vai acabar chegando na equação da reta e ver se bate com o que está aqui. Tá ok? Então, exercício bem tranquilo. E o triângulo envolve este ponto que você conhece e este ponto que você conhece. Portanto, você pode montar um triângulo do tipo assim, né? Assim e assim. Este seria o teu triângulo. Aqui um ângulo reto. Então, você conhece essa distância que vai do menos 1 até o 2. Portanto, ela andou 2 casas aqui e andou 1 casa aqui. Portanto, o teu ΔX, no eixo X, o ΔX está sendo 3, né? Que é 2 aqui e 1 aqui. Porque daqui até aqui é 1, uma unidade. E daqui até aqui são 2 unidades. Portanto, o teu ΔX é 3. E o teu ΔY é quanto o ponto subiu, né? Que seria daqui até aqui. Quanto que dá essa distância? Essa distância ela é o ΔY. O ΔY vale 3. 3 mais 3, né? Portanto, ele vale 6. Porque ele andou 3 casas aqui e 3 casas aqui. Certo? Então, eu sei que o ΔY está dando 6. Certo? E o ΔX está dando 3. A reta tem inclinação negativa, portanto, o A ele é menos ΔY sobre ΔX. O ΔY está dando 6, o ΔX está dando 3. E o sinal vai ficar negativo. Então, aqui fica assim, menos 6 sobre 3, portanto, o A é menos 2.
Já vemos que está batendo aqui com o valor de A. Este ponto aqui eu não sei onde ela corta o valor, né? Este ponto aqui eu não sei. Observando o gráfico, eu vou apagar tudo, tá? Então eu tenho que montar um sisteminha de duas equações a duas incógnitas para descobrir quem é B, né? Então eu já sei que o A ele é menos 2 e eu preciso descobrir que este ponto aqui, quanto que ele vale, né? Será que ele vale 2? Será que ele vale 1? Será que ele vale 1,5? Eu não sei quanto vale este ponto aqui, né? Quanto ele subiu. Eu sei que o x dele é 0. Então, o que eu vou fazer? Certo? Eu vou fazer o seguinte, eu preciso saber, eu jogar aquilo que eu sei. Eu sei que y ele é menos 2x mais b. Porque o a eu já descobri que vale menos 2. Falta descobrir quem é esse número. Aí eu chuto dois valores conhecidos. Eu posso chutar menos 1 e 3 ou 2 e menos 3. Eu vou chutar 2 e menos 3. Quando o x é 2, isso aqui vai dar quanto? Menos 2 vezes 2 mais b. O y, quando o x é 2, o y é menos 3 quando o x é 2. Portanto, isso aqui vai dar menos 3. E aí eu acho o valor de b, certo? Aqui vai estar dando menos 4, do lado direito eu passo para o lado esquerdo, vai ficar 4, 4 menos 3 dá 1, portanto o b é 1. Se o b é 1, esta equação aqui, f de x igual a menos 2x mais 1, representa este gráfico. Então, realmente, a resposta está correta. Tá? Eu vou colocar que esse exercício está correto. Bom, pessoal, eu também deixei para calcular a distância entre dois pontos. Você usa essa fórmula, né? O x de b, que vale 2, menos o x de a, que vale menos 1. Então, menos com menos dá mais, fica essa equação aqui. E o y de b, que vale menos 3, está aqui, menos o y de a, que vale 3. Então, menos 3. E aí, fazendo essa continha, você chega que a distância é 3 raiz de 5, ele colocou 5 raiz de 3, portanto, isso está errado. Tá? Essa afirmação está errada, esta afirmação aqui, ela está errada. Então, essa é a maneira de você calcular distância entre dois pontos, que também é um tema da geometria analítica. Esse exercício foi deixado como proposto para você calcular a distância entre dois pontos. Agora nós vamos ver a definição de parábola. O que vem a ser uma parábola? Uma parábola é o lugar geométrico dos pontos, né, que distam de um certo P até o foco, até um certo ponto chamado foco. Essa mesma distância é a distância desse ponto P da parábola até a reta diretriz. Então, toda vez que você vai fazendo pontinhos, né, vai colocando pontinhos, cuja distância do foco é a mesma distância você tem a parábola. Tá? Então, se eu pegar um outro ponto aqui, se ele tiver a mesma distância até o F, essa distância aqui, for a mesma distância até a reta diretriz, for igual, este ponto está em cima da parábola. Tá? Se essa distância for diferente, esse ponto não vai estar na parábola, ele pode estar fora da parábola. Então, se ele está dentro da parábola, qualquer ponto que eu pegar aqui, que está em cima da parábola, a distância dele ao foco, essa distância aqui, é a mesma distância dele até a reta diretriz. Tá certo? Isso que é a definição de uma parábola. A parábola é o lugar geométrico dos pontos, né, equidistantes a uma reta D, chamada de reta diretriz, e um ponto fixo, chamado de foco. Tá certo? Esse foco não pode estar em cima da reta. Essa é apenas uma característica, né, dessa definição. Vamos prosseguir? Esse exercício eu resolvi no vídeo 35, então eu não vou resolver de novo, né? Eu vou pedir para você ver o vídeo 35, onde eu resolvo esse exercício, beleza? Bom, pessoal, agora aqui você tem que a figura ilustra uma parábola voltada para o eixo dos y negativo. Esse exercício ele não é elementar, né? Eu coloquei aqui como ele sendo um exercício um pouquinho mais trabalhoso, mas não é tão difícil assim, porque na verdade você pode achar que, como você sabe que essa distância do vértice até o foco ela vale 2, né? Porque do 2 até o 4 vale 2, essa distância vale 2,
a distância do vértice até a reta diretriz também vale 2, que é aqui. Então, a reta diretriz está bem em cima do eixo do x, a reta diretriz, tá certo? Então, você sabe que P sobre 2 é igual a 2. Ou ainda, você sabe que P, que é a distância da reta diretriz ao foco, ele vale 4. Isso também dá para obter daqui, né? Eu passo 2 para lá multiplicando. Então, eu sei que o P é 4. A partir daí, eu sei que esse número aqui, da reta da equação reduzida da parábola, esse número aqui é menos 2P, né? Então, aí eu comparo, né? Se 2P é igual a 8, P é igual a 4. Tá certo? Então, uma maneira de descobrir. Aqui seria o x do vértice da parábola, né? X do vértice. E aqui seria o y do vértice. Então, isso é uma situação bastante simples que eu resolvi lá no vídeo 35. Então, eu vou pedir para você ver esse vídeo em detalhe várias vezes, porque eu resolvi esse exercício lá. Bom, pessoal, agora aqui eu vou fazer o cálculo da condição para obter a equação da parábola, tá? A equação reduzida da parábola, nessa situação aqui. Então, como eu falei, são várias situações possíveis que a Petrobras pode cobrar. Uma delas é que a boca da parábola ela está voltada para o eixo do x, tá certo? Se ela está voltada para o eixo do x, como é que fica a equação da parábola? Tá certo? Nós vamos supor aqui que esse vértice está no 0, 0, tá? Então, as coordenadas do vértice aqui é 0 e 0. Nessa situação, ela é mais simples, né? Se ela está voltada para o x e para o x positivo, eu vou dizer que ela é 2p, o quê? X. Viu que fácil? Então, toda vez que o vértice está no 0, 0, ou seja, você não tem que fazer menos x do vértice, porque esse número é 0, né? Qualquer x menos 0, isso dá 0. Então, você põe apenas x. Tranquilo? Põe apenas x, porque o x do vértice é 0. E aqui, a mesma coisa, vai ser o y ao quadrado. Você não vai precisar fazer y menos y do vértice. Tá certo? Você vai fazer que o y ao quadrado é igual a 2px. Bom, pessoal, agora essa é a parte mais importante. Eu já descobri qual é a equação reduzida da parábola. Esta é a equação reduzida da parábola. Então, você tem, toda vez que ela é voltada para o eixo do x positivo, isso aqui vai dar 2px. Tá? Obviamente que se tem um vértice, você vai escrever 2px menos o x do vértice. Tá certo? Mas não é o caso, então ela vai ficar simplesmente 2px. Tranquilo? Então, aqui eu espero que você tenha entendido, né? A gente está chamando de P sobre 2 a distância do foco até o vértice. Aqui ele está chamando de P, mas nós estamos chamando de P sobre 2. Tá? Então, aqui é P sobre 2. O que seria P? A distância do foco até a reta diretriz. Essa distância, P sobre 2 mais P sobre 2, acaba dando um total de P. P sobre 2 mais P sobre 2, essa distância é P. Então, P é a distância do foco até a reta diretriz. Tá certo? Vamos prosseguir? Agora aqui é outra possibilidade. Pô, professor, você está cercando todas as possibilidades? Sim. Quando você tem essa situação, eu falei para você que está ao longo do eixo x negativo, né? Então, vai ser igual a menos 2px, caso este vértice esteja no ponto 0, 0. Ah, professor, está no ponto, sei lá, x igual a 2 e y igual a 3. Isso pode acontecer também. Então, se o x é 2, você vai fazer x menos 2, certo? X menos 2. Mas não é o caso, eu estou estudando ela no vértice. Vértice 0, 0. Né? O vértice passa pelo 0, 0. Nessa situação, é menos 2px. Como que eu sei que é menos 2px? É menos porque ela está voltada para o valor de x negativo. Aqui é para cá x positivo. E para cá é x negativo. Tá certo? Essa é a situação que nós estamos estudando. O x negativo. Tranquilo? Então, se ela está voltada para o x negativo, ela é menos 2px. E do lado direito? Eu ponho o y ao quadrado.
y ao quadrado igual a menos 2px. Nós vimos que se fosse voltada para a boca, para o lado direito, seria y ao quadrado igual a 2px. Então, o x determina para onde está a boca, ou o y. Tá? Então, nós vimos que y ao quadrado é menos 2px, isso está certo. A distância do foco até o vértice é menos p sobre 2, porque, na verdade, se aqui é o ponto 0, 0, se aqui é o ponto 0, 0, certo? Onde é o vértice, se ela anda, o teu foco está andando 2 casas para a esquerda, certo? O teu P sobre 2, ele está andando 2 casas para a esquerda. Então, o P sobre 2, ele está dando 2. Ele anda 2 casas. Não é para pegar um valor negativo, tá? O P sobre 2 é distância. Então, eu tenho que pegar a distância que ele anda para a esquerda, é 2 casas. Então, o P é 4. O 2 passa para lá, P é 4. Então, a minha equação é jogar lá P igual a 4, tá certo? Então, eu posso achar a equação reduzida. Aqui não está a equação reduzida para este problema. Aqui está a equação reduzida para qualquer problema. Mas para esse problema que nós temos aqui, você não tem a equação reduzida. Você que tem que escrever. Tranquilo? Então, qual seria a equação reduzida da parábola? Seria y ao quadrado, né? O y anda alguma coisa para cima ou para baixo? Na verdade, não, né? O vértice. Então, é 0, 0. Então, vai ser y ao quadrado igual, né? Igual a menos 2, o p é 4, px. Tranquilo? Então, nós descobrimos que a equação reduzida da parábola é y ao quadrado igual a menos 8x. Nesse exercício, eu espero que você tenha entendido como obter a equação reduzida de uma parábola voltada para a boca, para o x negativo. Tá certo? E a reta diretriz? Ela, se a distância entre o foco e o vértice é a mesma distância do vértice até a reta diretriz, que vale 2, então a gente diz que a reta diretriz ela é dada pela equação x igual a 2. Ou seja, o x é fixo e é sempre 2. Tá? O y, que são a altura desses pontilhados, ele muda. Né? Quanto mais para cima eu pego o valor de y, maior é o valor de y. Quanto mais para baixo, em cima, eu andando em cima desse pontilhado, eu altero o valor de y. Mas o x é fixo. O x é sempre 2. Então, toda a equação de reta que ela é vertical, o x é constante igual àquele número, por onde ela passa. Este ponto aqui é o ponto 2, por onde ela passa. Tá certo? Se ela fosse assim, ó, se você tem uma equação de reta assim e aqui é o 7, você vai dizer que essa equação é y igual a 7. Tá? Então, o y é fixo, a altura dessa reta é fixa. Tá certo? Ou seja, no caso do pontilhado, que é a reta diretriz, né, o quanto ela anda para a direita é fixo, é 2. Tá? Eu espero que você tenha entendido este modelo de exercício aí, de descobrir a reta diretriz, que é mais p sobre 2. No caso, o p é 4, isso aqui está dando 2 nesse exercício, né? Então, x é igual a 2 é a equação da reta diretriz. Bom, pessoal, considere a parábola tal. Né? Se eu tivesse que desenhar essa parábola, ia ser legal, né? Porque eu já sei o vértice. O x do vértice aqui ele vale 4. O x do vértice aqui ele vale 4. E o y do vértice ele vale menos 2. Porque menos com menos dá mais. Porque aqui é menos o y do vértice. Se o y do vértice der menos 2, isso aqui com esse menos, isso aqui vai ficar mais 2. Tá certo? Então, é o mais 2 que está aparecendo aqui. Tranquilo? Então, na verdade, eu tenho condições de descobrir como é essa parábola. Ela tem a boca voltada para o y negativo. Aqui é o y e aqui é negativo. O que é uma parábola voltada para o y negativo? Aqui está o x e aqui está o y. Voltada para o y negativo, ela é desse tipo aqui. Tá? Só que eu preciso, já sei que ela é boca para baixo, só que eu preciso, voltada para o y negativo. Aqui é o y. Só que eu preciso descobrir se esse ponto aqui, ele é o 4 menos 2, e ele não é, né? Um ponto 4 menos 2, ele está em que quadrante? Ele anda 4 para a direita e desce 2. Ele tem que estar aqui, esse ponto, em algum lugar aqui. Tá? Em algum lugar aqui, ó, esse ponto. Tá? Onde está esse ponto? Ele não está aqui. Então, essa parábola não é a parábola certa
que eu tenho que desenhar, tá? Vou voltar. Essa parábola, ela tem que andar, o vértice dela tem que andar 4 unidades para a direita. 1, 2, 3, 4, aqui é o 4. E desce 2. 1, 2, menos 2. Então, este é o vértice da parábola. Este é o vértice da parábola. A parábola está fazendo isso. Muito bem. Bom, pessoal, considere a parábola cuja equação é tal. Logo de imediato, eu posso descobrir que esse cara aqui, ele é o x do vértice. Concorda? X do vértice. E esse aqui, o menos 2, ele é quem? O y do vértice. Então, o x do vértice, ele é 4, que é x menos o x do vértice. Y do vértice, ele é igual a menos 2. Eu espero que você tenha entendido isso, que eu tenho que trocar o sinal aqui, né? Porque menos com menos dá mais. Por conta desse cara aqui, então, ele é 4, e este cara aqui, ele é menos 2. Menos com esse menos daqui da fórmula, vai dar um mais 2 daqui, tá certo? Então, eu descobri já o x do vértice e o y do vértice. Então, eu sei que o vértice dessa parábola, ele passa pelos pontos 4 e menos 2. Agora, eu vou tentar descobrir o foco e a reta diretriz. Bom, o foco, eu tenho o seguinte, compara esse número daqui, menos 8, e esse número daqui, da equação reduzida da parábola, menos 2p. Então, eu tenho que menos 2p é igual a menos 8. E aí, eu acho o valor de p e de p sobre 2. Primeiro, eu vou achar o valor de p. O que é p? É a distância, p é a distância do foco até a reta diretriz, tá? Então, vamos achar o valor de P, que é a distância do foco até a reta diretriz. Eu passo esse menos 2 para baixo, né? Então, P, ele vai ser menos 8 sobre menos 2. Tá acompanhando? Então, 8 dividido por 2 dá 4, menos com menos dá mais. A distância P é 4, que é a distância do foco até a reta diretriz. E a distância P sobre 2? P sobre 2, ele vale quanto? É a metade de P. P sobre 2, ele vale 2. Se P é igual a 4, a metade de 4 é 2. E a metade de P é P sobre 2. Então, eu descobri aqui a distância de quem? Do foco até o vértice. Agora, fica fácil de desenhar a reta e de responder as perguntas, tá certo? Mas antes de... Eu já posso responder as perguntas. Mas antes de responder as perguntas, eu vou desenhar a parábola, tá certo? Então, aqui é o eixo do x. Eu sei que o vértice da parábola, tá? O que é vértice da parábola? É esse pontinho aqui, ó, da parábola, tá certo? O foco fica aqui, ó, e o vértice fica aqui, e a reta diretriz vai ficar aqui. Tranquilo? Essa é a reta diretriz. Muito bem. Como é que eu vou descobrir onde está este vértice? Ele anda 4 unidades para a direita. 1, 2, 3, 4. Portanto, aqui é 4. E desce 2. 1, 2. Porque aqui é o 0, 0. Então, desce 2 unidades. E aí, onde está este ponto? 4 menos 2. Ele é o vértice. Se ele é o vértice, a parábola ela é assim. Tranquilo? Olha que desenho maravilhoso que você está construindo, não é isso? Agora, eu sei que 2, ele é P sobre 2, que ele é a distância do foco até o vértice. Então, este ponto aqui, se essa distância é 2, porque esta distância aqui é 2, né? Que é do 0 até o 2 negativo, a distância é 2, tá certo? Então, eu sei que essa distância aqui também é 2, do vértice até o eixo do x. E tem que ser igual a 2 também a distância do vértice até o foco. Porque a gente chama a distância do vértice até o foco de P sobre 2. E P sobre 2 é 2. Então, aqui tem que ser o foco. Tudo bem? Então, o que acontece com esse foco? Esse foco, ele está andando 4 unidades para a direita, certo? Ele andou 4 unidades para a direita e desceu 4, porque aqui é menos 4, tá? Porque se ele tem que descer 2 e mais 2, né? Ele desceu 4. Então,
o x do vértice é 4, porque ele anda 4 para a direita, e desce 4. Eu espero que você tenha entendido, né? Você fala assim, olha, uma vez que eu calculei que P é igual a 4, P sobre 2 é igual a 2. E aí eu monto os desenhinhos, tudo 2. Distância entre o vértice, que eu sei que é 4 menos 2, né? Porque eu já calculei aqui pela equação dada, eu sei que o vértice é 4 menos 2. E aí eu vou fazer essas distâncias descendo, né? 2 unidades para cima, eu tenho a reta diretriz. Ou seja, eu vou fazer a reta diretriz em vermelho e ela está bem em cima do eixo dos x. Ela tem um y constante, o y é sempre 0. Esta equação da reta diretriz, ela diz o seguinte, que y é igual a 0. Ou seja, o y é fixo, o x pode andar para a esquerda, para a direita em cima dessa reta, mas o y vai ser sempre 0. Então, a reta diretriz, o y é igual a 0, isso aqui está certo. O vértice é 4 e menos 2. Será que o vértice é 4 e menos 2? Nós descobrimos que o vértice é 4 e menos 2, olhando a equação reduzida da parábola. Portanto, isto aqui está certo. Tá? O vértice é 4 menos 2. E o foco é 4 e menos 4? O foco é 4 menos 4. Portanto, essas três afirmações estão corretas. Aí você tem um exemplo de uma parábola voltada com a boca para baixo, que é do tipo x² menos p menos 2p y. Tranquilo? Então, essa situação nós temos em que o vértice não está no 0, 0. Tá? É uma situação nova. Bom, pessoal, chegamos ao final da aula 052. Eu espero que essas avaliações de boca para cima, boca para baixo, para a direita e para a esquerda, conforme a gente já viu em vídeos anteriores, tenha ficado claro para você, tá certo? Aí você fala, pô, professor, e essa aí que está nesse gráfico aí? Nós temos o seguinte, a boca é para cima, não é? Então está orientado na direção de y. Já no final, ainda vou fazer um exercício aqui para você. Se ela está na direção do y positivo, então isso aqui é mais 2py. Mas esse y, ele está no 0, 0? Esse vértice está no 0, 0? Não, né? Você tem o quanto esse vértice andou para cima. Então, é o y do vértice. Ele anda uma casa para cima. Essa distância aqui é 1. Certo? Essa distância aqui é 1. Então, ele anda uma casa para cima. Se ele anda uma casa para cima, o que eu tenho que escrever aqui? Y menos y do vértice. O y do vértice é 1. Tá certo? E o lado direito seria x menos x do vértice ao quadrado. Mas quanto é o x do vértice? O x do vértice é quanto o vértice andou para a esquerda ou para a direita. Nesse caso, ele andou para a esquerda 2 casas. Então, aqui vai ficar mais 2, né? Não é isso? Com certeza. Se ali vai ficar mais 2, eu tenho que escrever o seguinte. Eu vou escrever que x menos o x do vértice, menos com menos dá mais 2 ao quadrado. Tá certo? Esta é a maneira de eu estirar. Aí você fala, pô, professor, eu finalizei a equação reduzida da parábola? Não, porque você não sabe o valor de P. Ah, professor, mas como é que eu posso descobrir o valor de P? Você tem que ter o foco. Por exemplo, se esse aqui ele disser que é o foco, aí o problema ficou fácil. Tá certo? Se ele falar que esse cara aqui é o foco, aí o problema morreu, né? Porque a gente sabe que a distância entre o foco e o vértice vale quanto? P sobre 2. Né? P sobre 2. Mas quanto é essa distância do foco até o vértice? Do 1 até o 4, nós temos que é uma distância de quanto? De 3. Tá certo? Então, P sobre 2 é igual a 3. Se P sobre 2 é igual a 3, quem é o P? Passo 2 para lá, o P é igual a 6. Certo? Se o P é igual a 6, esta equação reduzida da parábola pode ser finalizada, né? É x mais 2 ao quadrado igual a 2 vezes P. 2 vezes 6, 12. 12 positivo, y menos 1. Tá certo? Obviamente que eu vou ter que descer 2 unidades aqui, porque eu vou ter 1 e mais 2. Aí eu vou ter 3 também. E aí eu vou dizer que a reta diretriz passa por aqui. Certo? E ela é dada por um valor constante de quem? De y. Então, é y igual a menos 2. Corta
o menos 2 aqui é o menos 2. Certo? Aí você fala, pô, professor, por que aí é o menos 2? Porque o P sobre 2 tem que ser igual a 3. Então, se essa distância aqui é P sobre 2 e ela tem que ser igual a 3, ele tem que descer a partir daqui 3 unidades. Quando ele desce 1, aí ele chegou no 0. Aí ele tem que descer mais 2. Aí ele chega no menos 2, que é esse número daqui. Tá certo? Então, a equação reduzida da parábola está aqui. Esta é a equação reduzida da parábola. Eu espero que você tenha entendido este tema. Treine esse tema, veja os vídeos. Ele não é tão simples, obviamente que não. Mas você pode acertar muita coisa, né? Verificar os vértices, verificar os focos, verificar a reta diretriz, todas essas coisas. O P sobre 2, quando você tem ela voltada para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Tá certo? Bom, eu espero que tenha ajudado você a ter uma noção, uma ideia muito boa do que vem a ser os cálculos envolvendo a parábola. Pessoal, eu vou finalizar mais um vídeo amanhã e vou desejar para vocês boa prova e qualquer dúvida, né, mandem a prova para mim também, né, obviamente. Quem finalizar a prova rapidinho, manda a prova para mim para eu já fazer um vídeo corrigindo a prova de matemática, que a gente trabalhou tanto em cima, né, desses exercícios, para a gente ver como que foi a prova e poder fazer uma avaliação legal. Vejo você no próximo vídeo, boa prova e tamo junto!